professor da Universidade Federal do ABC e especialista aí também em redes digitais. Queremos muito te ouvir sobre esses ataques todos do Elon Musk ao Supremo, ao Alexandre de Moraes, enfim, à soberania do Brasil. Bom, oi, Dri, Renato, é um prazer estar aqui com vocês e com todas e todos que estão aí na audiência. Olha, o Elon Musk, ele adquiriu o Twitter e mudou de nome, era uma empresa de capital aberto, portanto tinha obrigações com seus acionistas, agora não tem mais, é uma empresa de capital fechado. E ele achou que, com as medidas que ele adotasse, o Twitter que ele mudou de nome para X, né, iria explodir. Mas não explodiu, não. Os indicadores mostram que o Twitter está muito mal. As medidas que ele fez internamente foram muito ruins. Ele não é um bom gestor de redes sociais. Agora, ele, por outro lado, ele também, conforme o desempenho econômico do Twitter, do X, caía, ele cada vez mais tentava se afirmar politicamente. Então, ele parece estar tratando... Travou para vocês também? Oi? Alô, seu som saiu, Sérgio. Acho que te ligaram aí. Não, eu estou aqui. Agora melhorou. Posso continuar? Pode. Eu sei onde eu parei, mas eu vou falar assim. Conforme o desempenho econômico do X, do ex-Twitter, caía, o Elon Musk mais se colocava, talvez sem ter uma relação direta, mas ele se colocava como um líder político. Então, ele dava muitas declarações no Twitter, começou a se colocar mais politicamente, buscando ser um líder da extrema-direita norte-americana. Né? Não, o Elon Musk, todo mundo sabe, ele é muito ligado aos grupos de extrema-direita do Vale do Silício. O ex-fundador do Netscape, que vira uma pessoa de extrema-direita, o Peter Thiel, o Larry, que é o presidente o principal CEO da Oracle, eles são muito ligados. E aí o que acabou acontecendo é que o Elon Musk decidiu cada vez mais tornar o Twitter um brinquedo dele. E ele também decidiu se tornar um líder político da extrema-direita. Então, o Peter Thiel que é um dos principais financiadores da extrema-direita americana, ex-fundador do PayPal e ex-sócio do Elon Musk, e é o cara que em 2009 disse: a liberdade não convive mais com a democracia. Então ele faz parte desse grupo de empresários que financiam a extrema-direita nos Estados Unidos e talvez no mundo. Eu não tenho informação em outros lugares. Mas o que ele fez agora não é comum para empresários do Vale do Silício e nem de empresas em geral, porque ele bateu de frente com o poder judiciário. Ele não bateu de frente contra um governo, ele bateu de frente contra um poder democrático fundamental de uma república democrática como é a do Brasil. Ao bater de frente, a pedir impeachment de ministro, a falar que o ministro é que garantiu a eleição do atual presidente, ele se imiscui numa seara política que ele não tem informações, ele não tem formação, mas ele faz isso de caso pensado. Ou seja, ele quer se tornar o líder da extrema-direita norte-americana, ocupando o lugar do Peter Thiel, e certamente foi articulado com o Brasil. Porque ao fazer isso, esses tweets que ele fez, e que são ampliados pela extrema-direita no Brasil, são replicados pela imprensa tradicional, o que ele faz? Ele desloca, vocês devem se lembrar, todo o processo contra os golpistas, a prisão do Bolsonaro, ele desloca tudo isso. Ele desloca isso e ele fica, na verdade, sendo o cara que vai dar a bola. Todo mundo correndo atrás das frases dele. Então, ele está tratando o Brasil como um quintal dele,
do grupo empresarial dele. E, na verdade, ele cultua uma ideia de liberdade que não é aceitável. A liberdade para a extrema-direita americana, ela é sinônimo de aplicação da força. Né? É mais ou menos assim, é livre quem pode fazer tudo que o seu potencial permita. Isso não é a liberdade da democracia. A liberdade da democracia não permite, no caso, eu sou maior que uma criança, eu espanque uma criança. Ou que eu agrida uma mulher, que eu fale que ela cometa ataques que dê sofrimento psicológico. Isso é crime para nós. Isso não é liberdade. Para ele, não é problema, porque a liberdade dele não é democrática. Não tem a ver com as maiorias, não tem a ver com a lei nem com a Constituição. Por isso que ele age dessa forma. Ele diz, eu não vou respeitar a decisão do STF. Talvez ele já tenha destruído tanto a empresa que ele se dê ao luxo de perder um país como o Brasil, de ter um bloqueio do Twitter. Por quê? Porque nenhum país pode aceitar uma afronta tão grande à sua Constituição, à sua legislação. Ninguém pode aceitar isso. Mas ele faz. Mas ele não faz nos Estados Unidos. Por que ele não faz? Porque lá ele estaria preso. Porque lá não tem brincadeira. Aqui ele pode brincar, porque ele está nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos ele não enfrenta o Senado americano. Ele não enfrenta, ele fica piazinho, quietinho. Na China também, né, Serginho? Oi? Na China também ele fica piano. Deixa eu só trazer a Renata Miele, aqui, coordenadora do Comitê Gestor da Internet, para esse papo aqui. Saudades de você, Renatitas. Também. E aí, tudo bom? E aí, Dri, Renato, Serginho? Tudo bem, Você não chama mais para ir para Cuba, só vai o Serginho agora. Eu aprendi um monte sobre o Musk com você agora, Rovai. Você fez bem um perfil histórico do avô dele. Nossa Senhora. Dessas coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Esse tipo de gente não brota do chão, né? Não. Mas, Renato, eu queria te ouvir também sobre esses ataques aí, e o que o comitê gestor pode fazer alguma coisa sobre esses ataques do Elon Musk? A gente pode denunciar, como a gente tem denunciado, porque ele fez um ataque contra o Supremo Tribunal Federal, contra o TSE, né? Então, assim, contra uma instituição da República, né? Que é o Poder Judiciário. Então, assim, é de uma ousadia e de um desrespeito, né, com a soberania, a autodeterminação de um país que, gente, é um escárnio, né, o que essa pessoa fez na sua rede social, usando a sua própria rede social, né, e eu queria endossar isso que o Serginho disse, porque essa noção de liberdade muito calcada no indivíduo, né, no individualismo, que coloca os direitos individuais acima dos direitos coletivos, isso não é democrático, né? Isso é algo que é exercitado muito dentro da lógica neoliberal, dentro dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não, né? Aqui nós temos uma Constituição, nós temos leis, e uma pessoa como o Musk não pode fazer o que fez. E eu acho que eu concordo muito. Eu acho que, além dos interesses econômicos que ele tem no Brasil e que ele busca explorar uma área, né, algumas áreas da nossa economia, não só com o Tesla, mas também com a Starlink, tentando prover conectividade de baixa órbita para acesso à internet e uma série de outras iniciativas que ele tem procurado explorar aqui, né, de forma econômica o Brasil, ele quer se colocar como um líder da extrema-direita e tudo o que ele quer, gente, é que a gente bloqueie o X no Brasil, porque isso alimenta a narrativa do bolsonarismo da extrema-direita, às vésperas de uma manifestação que está marcada para o dia 21 de abril,
né, que tem um caráter simbólico, não é à toa que ele está marcando uma manifestação para o dia 21 de abril. Então, ele vai engrossando o caldo de uma narrativa, utilizando a liberdade de expressão como um valor, né? Mas que a gente sabe que de liberdade de expressão não tem nada, para ir minando a nossa democracia, minando o nosso processo democrático e fazer crescer a extrema-direita num país estratégico, num momento geopolítico muito importante, onde a gente tem, inclusive, o Trump, né, ressurgindo ali das cinzas nos Estados Unidos. Então, não é uma ação translocada, né? Ele fez isso de caso pensado e a gente precisa parar de dizer que essas pessoas da extrema-direita fazem as coisas porque são, né, sei lá, loucas. Elas não são, elas têm método e o objetivo dele é minar a democracia aonde ele puder. Já fez isso em outros países e vai continuar fazendo. Sérgio, você acha que agora, Sérgio e Renata, mas primeiro Sérgio, ganha impulso essa discussão da regulamentação das plataformas com o PL 2630, o PL das fake news, a gente saiu hoje também que o Supremo quer trazer os processos que discutem o Marco Civil da Internet para a pauta, Barroso traria para a discussão, e já aqui tem esse embate com o Lira de não pautar o PL. Agora é hora de debater a fundo como fazer para isso entrar na pauta no Congresso e se o Supremo contempla. Olha, eu não gosto muito do Supremo resolver um problema que precisa de uma lei detalhada, resolvendo um problema de uma lei que não era para tratar de plataforma, que é o Marco Civil da Internet. Eu não gosto disso. Nós precisamos fazer pressão para poder colocar em votação o PL 2630, tá? Por quê? Porque o PL 2630 ele coloca os casos necessários, ele separa o joio do trigo. Ele, por exemplo, diz o seguinte: quando uma plataforma proibir ou controlar um conteúdo, porque quando você não define as regras de bloqueio de conteúdo, quem vai definir é o Elon Musk, que, aliás, que pratica censura privada o tempo todo. Então, na verdade, o que a gente quer é que toda vez que eles bloqueiam o conteúdo, seja obrigado a dizer por que bloqueou, quanto tempo bloqueou, e avise quem for bloqueado. Hoje, o nosso conteúdo é bloqueado e a gente não sabe. A nossa visualização é reduzida e a gente não sabe, porque a operação dessas plataformas é uma operação algorítmica e é opaca, invisível para a gente. Então, nós precisamos o direito à transparência, à explicabilidade. Isso está garantido no PL 2630. E tem uma outra parte: conteúdos notoriamente criminosos, conteúdos declaradamente desinformativos, têm que ser bloqueados. E aí que entra o Elon Musk. Ele não quer nem a transparência, nem o bloqueio de conteúdos criminosos. Por quê? Porque ele é parceiro dos criminosos. Ele é da extrema-direita. E a extrema-direita não vai parar porque a gente regulamenta. Eu queria insistir nisso. Né? Alguns caras falam, mas na Argentina tem a lei de e-mails e não impediu que o Milei chegasse ao governo. É verdade. Só que é o seguinte, nós temos que bloquear o poder econômico ilimitado, bloquear o poder das plataformas ilimitadas, ilimitado como é hoje. Por outro lado, isso não vai impedir que a estratégia da extrema-direita seja colocada em prática. Por quê? Porque a extrema-direita tem o seu principal mote estratégico na desinformação. Né? A regulamentação vai piorar a vida da extrema-direita, mas não vai impedir, porque a extrema-direita tem dinheiro, cinismo e tem muitos empresários para poder disseminar fazendas de cliques, distribuição de conteúdos de vários lugares. E isso eles não vão parar de fazer, mas nós precisamos tornar isso ilegal, claramente ilegal, e o PL 2630 ajuda a defender a liberdade de expressão e a combater a prática criminosa da desinformação. É basicamente isso o que eu vejo de importância. Eu não gosto que o STF regule, torne tudo um problema de interpretação judicial. Não gosto. Acho que... Eu já estava pedindo para o STF falar, para
se intrometer na questão do jogo Santos e Palmeiras, foi uma vergonha. Mas aí disseram que o Xandão não estava à disposição, estava meio puto com a história do Musk, deixei para lá. Renata Miele, o que você acha? Então, eu também não gosto de levar para a esfera do judiciário a solução de um problema que exige uma solução legislativa legal a partir de um debate feito no Congresso Nacional. E, particularmente, acho um erro a gente considerar que os problemas que nós temos hoje relacionados à disseminação de desinformação no âmbito de plataformas de rede social e serviços de mensageria, ferramentas de busca, são originários do Marco Civil da Internet. A interpretação que é feita do artigo 19 do Marco Civil da Internet por alguns setores, ela é equivocada. O Marco Civil da Internet não foi feito para resolver ou para regular ou definir a responsabilidade de plataformas de rede social. O artigo 19 fala em provedores de aplicação de internet. E o que é um provedor de aplicação de internet? Se a gente, para tentar enfrentar o Musk e a desinformação, julgar inconstitucional o artigo 19, nós vamos trazer uma insegurança jurídica imensa para o ambiente digital, que vai trazer mais problemas do que resolver o que a gente tem hoje. Então, o que é uma aplicação de internet? Vamos pegar aqui um exemplo. O WordPress, tá? Sem querer fazer propaganda. É um sistema de administração que hospeda, sei lá, centenas de milhares de sites na internet. O WordPress, ele não é responsável pelo conteúdo do site que ele hospeda. E ele, de fato, só deve se transformar em ter responsabilidade solidária por algum site que ele hospeda mediante ordem judicial. Se a gente acabar com o artigo 19, o que o WordPress vai fazer? Ou de duas uma, ou ele vai começar a monitorar um monte de site, ou eu vou pegar o telefone e vou fazer uma denúncia e vou dizer o seguinte, ô WordPress, eu acho que você tem que tirar do site, do ar o site do fulano, ciclano, beltrano. E a gente vai criar uma insegurança. Isso eu estou pegando um exemplo, mas eu poderia pegar outros. Qual que é o problema das plataformas de rede social? Nós estamos vivendo uma fase, uma era histórica em que o desenvolvimento da tecnologia é muito mais rápido do que o desenvolvimento das nossas leis. Então, o Marco Civil ele foi feito para uma determinada coisa e, para isso, ele continua válido. O que nós precisamos é aprovar uma lei para regular a operação dessas plataformas digitais no Brasil. E essa lei é o PL 2630. Então, nós precisamos garantir que seja, de fato, discutido a responsabilidade dessas plataformas, porque eles não são empresas de tecnologia intermediários neutros. Eles são gatekeepers. Eles é que definem o que cada usuário vai ver, assistir, ele que define o alcance de um conteúdo, ele recebe dinheiro para dar mais visibilidade a um conteúdo do que a outro, portanto, eles são intermediários ativos, eles são editores dos conteúdos. O Marco Civil da Internet não trata disso, então não vamos misturar os assuntos, que isso vai trazer mais problema e temos sim que aprovar o PL 2630 para poder definir de uma vez por todas regras para serem observadas por essas empresas que hoje são responsáveis por, sei lá, 70%, 80% da circulação de informação na sociedade brasileira. Então, é necessário, sim, que a gente tenha uma lei, e eu acho que o PL 2630, como disse aqui o Serginho, é o melhor caminho que a gente construiu e consolidou. É a lei ideal? Não, gente, não é. Não tem lei ideal numa correlação de forças como essa que a gente está vivendo. Mas é a melhor legislação que a gente poderia produzir para enfrentar esses problemas. E olha só, tem aqui uma pergunta que eu queria passar para os dois, que é: qual seria o impacto de uma debandada expressiva do ex-Twitter no Brasil? Tem algum movimento nessa direção? Porque depois desses ataques, muito se falou, disseram até que a Anatel estava preparada para tirar o Twitter do ar, e tem agora, no campo progressista, muita gente, eu vou sair do Twitter e tal, só que ao mesmo tempo, se tirarem o Twitter, isso pode ainda, né, reforçar esse discurso, essa narrativa aí de perseguição e censura. O que vocês acham que, assim,
pode ser feito pelas pessoas em geral. Todo mundo tem que sair do Twitter, tem que boicotar, tem que aderir ao Desmonetiza Twitter. O que fazer? Olha, vamos por partes, né? Eu vou, inclusive, responder rapidinho, porque eu preciso sair, que eu vou dar aula daqui a pouco, eu tenho que antes fazer um monte de coisa. Então, vamos lá. Primeiro, desmonetizar é bom. É bom. Eu acho que desmonetizar não é sair. É deixar de pôr dinheiro no Twitter, é deixar de pagar coisas no Twitter, é deixar de comprar coisas no Twitter. Acho iniciativa de pouco impacto, assim, generalizado, mas é legal, eu gosto. Agora, sair do Twitter, eu acho que é melhor esperar um pouco, porque se a gente tem uma organização política que é capaz de falar, vamos todo mundo sair, a gente pode sair, mas eu não acredito que a gente tenha essa organização. E aí o que vai ficar? Só a extrema-direita e pessoas que não têm uma opinião ainda sobre isso. Então eu temo que, não sei, eu ainda não fiz um juízo sobre isso. Agora, uma coisa é certa, né? Se o Twitter... O Twitter tem um problema, né? Eu acho que o Elon Musk pode ter derrubado o Twitter economicamente. E aí, para ele, tanto faz tomar um bloqueio no Brasil. Concordo com a Renata, um bloqueio no Brasil é muito ruim. Mas espera aí, se ele descumprir as decisões judiciais, nós não temos outro caminho. Isso. Então, eu acho que ele pode ter, já está fazendo do Twitter o seu brinquedinho político de extrema-direita. Ele pode ter já jogado o Twitter numa situação econômica ruim. Por que eu digo pode? Porque é uma empresa de capital fechado, a gente não tem mais informação, ele faz o que quer com essa empresa. Então, é complicado eu ter uma resposta. É uma boa pergunta, Adri, mas eu, sinceramente, tenho limites. E eu acho que a gente precisa criar novas redes de entretenimento, de esporte, de cultura. A gente tem uma cultura muito viva, muito forte. Os amigos da América do Sul também têm. Hoje a gente podia criar um mecanismo de tradução automática de tudo, usando o Deep Learning. A gente tem poder computacional hoje para isso, mas a gente não tem quem queira fazer isso. Isso é possível de fazer hoje. E a gente, o que não dá é você fazer uma plataforma só de política achando que todo mundo vai aderir. A política é uma parte das pessoas acompanham, gostam, a outra não. A maior parte das redes sociais não se faz em torno da política, exceto em alguns momentos. Elas são redes sociais de cultura, são redes sociais de entretenimento, são redes sociais do cotidiano. Nós precisamos criar soluções de cotidiano. Dá para criar? Dá. Dá para ter isso para valer? Bom, acabei de ter uma ideia aqui. Tem um edital da FINEP, vamos juntar as universidades, vamos fazer isso. Mas a Renata não ajuda, então é difícil. Estou brincando. Tadinha da Renata. Coitada. Tadinha da Renata. Mas é isso, gente. Então, eu acho que a gente tem que criar alternativas, mas não é fácil pegar. Eu não tenho uma resposta muito Agora, eu queria fazer uma pergunta antes de você sair. Eu vi um Twitter teu ontem falando sobre a questão da internet na Amazônia. Eu queria que a Renata falasse disso também. Como que a gente pode escapar dessa armadilha de entregar tudo para a Starlink, entendeu? Olha, Renato, é uma... Mas com agilidade, entendeu, Serginho? Não um projeto para dentro. Então, Renato, esse é o preço da subserviência, da submissão, da dependência, do atraso. É o seguinte, muito rápido a gente não faz nada, mas a gente tem que começar a fazer. Por exemplo, a conexão da internet mundial é feita por cabo submarino. Os cabos submarinos já deram muito problemas até se estabilizar como uma tecnologia dominada. Deram muito problema, Rovai. Nós, numa região como a Amazônia, não temos que fazer linhão de conexão, muito menos satélite. Isso é inviável para conectar a internet. A internet mundial é conectada por cabo submarino. Agora, na Amazônia, é uma região específica que não tem nenhuma outra igual no mundo. A conexão lá, não tenho dúvida, é por cabo aquático. Qual o problema do cabo aquático? É diferente do mar. O cabo aquático, o rio muda toda hora, vazante, não sei o quê. A gente precisa ter engenheiros
projetos específicos para melhorar a implantação de cabos aquáticos, que já está sendo feito. A alternativa é cabo aquático. A alternativa é cabo aquático. Enquanto isso, rádio. Rádio. Agora, o governo optou por jogar tudo no Elon Musk. Eu sempre fui contra. Agora, não foi esse governo, né? Foi o governo passado. Foi o governo Bolsonaro. Mas não foi esse governo. E não foi só o governo, tá? Muitas ONGs seríssimas que muito falam, eu preciso da conectividade, eu vou fazer isso. É uma realidade complicada. Agora, Renato, qual que é o problema? Sabe qual é? A gente não começar a fazer uma coisa que demora. Se a gente não começar agora, não vai ter. Aí depois sempre a gente é vítima do atraso. É que nem a questão da inteligência artificial. Olha só, se a gente não começar a fazer algumas coisas, sempre vamos estar atrás da corrida. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que apostar em tecnologias novas e tal. E eu quero dizer um negócio. Né? Eu vou fazer eu estou atrasado, mas eu vou fazer aqui um jabá. No Tecnopolítica, um dos episódios, tem um menino que é engenheiro da Unicamp. Ele faz transporte de pacotes por ondas curtas. Pacotes de P em ondas curtas. Sabe quem trabalha isso? O exército russo, chinês e americano. Por quê? Porque é uma tecnologia de interesse militar. Se tiver uma guerra nuclear, não precisa de antena, é bater na ionosfera e dar volta na Terra. É uma tecnologia aqui no Brasil, quem desenvolve? Um moleque de ONG. E nós não botamos dinheiro, porque é coisa de moleque. Quer dizer, mas os russos põem, os americanos põem, os chineses põem. Então, nós somos muito submissos. Né? Tecnologicamente, a gente é usuário, gente. Então, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos mudar nossa visão, nossa postura. Eu queria ouvir a Renata em relação a isso. Renato, só falar isso. Renato, só isso. Se eu chegar em Brasília com um projeto inovador, sabe o que o cara vai falar? Quem já fez isso no mundo? Aí eu vou falar, ninguém. Aí sabe o que ele vai falar? Você é louco? Você vai querer que eu faça? Então essa é a visão não dá mais. Chega. Maravilha. Obrigada, Sérgio. Valeu, Serginho. Tchau, de volta. Tchau, Renata, Serginho. Antes de sair daqui, porque eu vou ter que sair também, porque... Não, rapidinho, eu também estou no meio da oficina aqui. Eu acho que a gente tem que buscar... A gente tem que buscar soluções de curto, médio e longo prazo, Rovai. Esse é o grande problema. O Serginho tem razão. Você vê como é que o Brasil conseguiu se tornar relevante na prospecção de petróleo em águas profundas. Isso foi uma coisa que demorou décadas, né? E o problema é que a gente também não pode esperar décadas, né, para garantir conectividade para a população que vive na região da Amazônia. Então, nós vamos ter que entender. Não é só o Starlink, né? Nós estamos ali no Starlink, mas no governo Dilma, nós lançamos um satélite geoestacionário brasileiro cujo objetivo era prover conectividade para a internet em regiões que não podiam ser atendidas por fibra. E a gente acabou terceirizando, leiloando depois no governo Temer e no governo Bolsonaro, né? Então, assim, nós vamos precisar enfrentar esse problema olhando curto, médio e longo prazo. No curto prazo, há pouquíssimas alternativas para a gente fazer. Algumas interessantes já estão sendo feitas, que é trazer cabo via Roraima, né, via Venezuela, via outros países, tentando trazer conexão de banda larga por outras regiões que não precise atravessar o Brasil. Então, nós temos que pensar isso. Então, a cooperação com os países ali da fronteira da América Latina é super importante. Eu acho que nós vamos ter que pensar alternativas de médio e longo prazo, como essas que o Serginho trouxe. Mas é muito complicado a gente realmente enfrentar esse problema, mas eu acho que há muitas possibilidades, né? Precisamos ser criativos e entender que, de fato, tem coisas que não vai ter resultado imediato. E buscar alternativas internacionais. Eu não acho que seja apenas a Starlink que possa nos oferecer conexão de baixa órbita para a gente poder conectar. Eu acho que a gente vai ter que fazer outros tipos de prospecção. Vamos olhar outros países. Né? Vamos olhar outros países. É concorrente, a Meta.
Não, deve ter chinês já fazendo alguma coisa parecida. Viu? Deve ter, com certeza. Mas acho que sim, eu acho que a gente precisa ter essa visão de curto, médio e longo prazo, porque o desenvolvimento da tecnologia é muito acelerado e nós estamos muito em desvantagem com relação aos outros países, colhendo o que nós vivemos de desindustrialização da economia brasileira nos anos 90 e ainda, né, todo esse cenário internacional, mas não é fácil mesmo. Legal. Obrigado aí. Vamos ver se a gente se encontra, fazer uma visita aqui com a molecada. Vamos combinar. Renata, Falou, beijo. gente, um beijo.